Então, Matheus, Já começamos? já começamos. Aqui não tem esse preparar, 1, 2, 3. aqui é rápido. Começou, tá gravando Começou. Começou começando. Então, arrumar meu cabelo aqui vai ficar bonitinho. Sabia que esse aqui é o nosso podcast de número 48? Ah, é? Aham, já temos 47 podcasts chique gravados. esse negócio, hein? O negócio tá crescendo. E tá melhorando agora. Agora não é eu com a cabeça cortada daquele jeito estranho. Isso, com a internet do escritório, os cachorros latindo do lado. Agora no máximo é um lixeiro que pode chegar na rua ali e passar gritando. Isso pode acontecer. Ou nossos espectadores aqui. Mas Os espectadores fazem barulho às vezes, né? Pra quem não sabe, a gente tá num pós-aula aqui na sala das crianças, que também é a sala de seminário, por isso esses setups aqui com prédiozinhos e coisas coladas na parede. E nem é criança, né? Se eles souberem que a gente chama eles de criança, eles vão ficar tristes, né? Eles não gostam. Qual é o jeito certo de falar jovem? Sei lá o que eles gostam. Criança não gosta. Não pode. Ninguém gosta. Nem a criança gosta de ser chamada de criança. Mas então, Matheus, o nosso bate-papo de hoje é sobre primeiros passos na fé. Às vezes o pessoal que vai estar assistindo é alguém que está quase se convertendo, ou alguém que já se converteu e quer entender algumas coisas, ou é alguém que está assistindo para enviar para alguém ou para saber explicar as coisas para alguém. E aí tem várias perguntas que eu fui reunindo aqui, que são coisas que geralmente eu ouço as pessoas me perguntando ou falando sobre quando elas estão iniciando a jornada na caminhada cristã. E aí eu tenho, por exemplo, uma das que eu ouço muito, é a pessoa acabou de se converter e o que mudou na vida dela? O que aconteceu, sei lá, nela, no mundo espiritual, que mudou alguma coisa? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu me converti e tal, mas eu esperava, sei lá, uma nova coisa, uma coisa meio mística, assim, um negócio, né? E não aconteceu nada, não senti nada, que eu ouço as pessoas falando, às vezes muita igreja que tem essa ênfase no sentir, ou outras pessoas que se convertem e vão dizer assim, tava cheio de problema na vida, e eu achava que agora que eu me converti, que eu tenho Deus do meu lado, as coisas iam começar a caminhar e alinhar, mas sei lá, tá tudo como antes, parece que eu tô dependendo de mim mesmo. O que muda? O que mudou? Eu me converti, o que está diferente agora na minha vida? Teologicamente, o que isso muda para mim? Na prática? Teologicamente e no mundo espiritual, o que mudou é que antes Deus influenciava a vida dessa pessoa do lado de fora e agora ele passa a influenciar do lado de dentro, que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo, né? Então agora ela tem Deus morando nela, vivendo nela, e ela tem acesso direto a Deus para buscar, entender, para orar e etc. Agora sim, não existe uma regra na Bíblia do que muda visivelmente, né? Então a gente tem situações de pessoas que sentiam, que tinham um êxtase, que tinham um troço diferente, e outras pessoas que não acontecia nada, assim, visivelmente, a pessoa só ganhava uma consciência. Ele entendia assim, eu acredito nisso aqui, eu quero viver minha vida agora a partir disso aqui, e pronto, é só isso que acontecia. A partir de agora, ela vai tomar uma série de decisões. Então, por exemplo, a gente tem quando Cornélio se converte lá em Atos capítulo 10, ele tem um êxtase, ele sente um troço diferente, ele fala coisas celestiais e não sei o quê, e aí você percebe ali pela ação dele, pelo que aconteceu com ele ali, um ato miraculoso, né? Mas você tem lá em Atos capítulo 2, pessoas que se converteram, diz que 3.000 pessoas se converteram, e a única coisa que eles fizeram foi perguntar assim, o que a gente faz agora? E aí Pedro falou assim, vocês têm que batizar. Então vamos batizar, e batizou na água ali, e foi só isso que aconteceu. E bom, agora a gente tem que reunir toda semana, reunir toda semana, a gente tem que partir o pão aqui, que era a ceia do Senhor, então agora a gente vai tomar a ceia do Senhor, né? Agora eu tenho que ser uma pessoa generosa, ajudar pessoas que têm necessidade, sim, então agora eu vou ajudar pessoas que têm necessidade, né? Isso acontece com o etíope também ali em Atos, quando Filipe prega para ele, está pregando ali em cima do livro de Isaías, o etíope converte,
né? E aí ele fala assim, o que eu tenho que fazer? Né? Mesma coisa, tem que ser batizado. O que me impede de ser batizado? Tem água ali. Felipe fala assim, não, se você acredita de todo o seu coração, você pode ser batizado. Ele falou, eu acredito, pronto. Entrou na água ali, batizou ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele voltou para a carruagem dele e foi para a terra dele. Chegando lá, pregou o evangelho, não sei o quê, comunicou para as outras pessoas. Então, essa é uma coisa interessante, assim, a regra é que não tem regra, né? Não existe, sempre tem que acontecer isso, sempre tem que acontecer aquilo, ou vai sentir, não vai sentir, não sei o quê. Cada experiência é única, tem uma razão de ser, a maneira como Deus lida com cada pessoa, depende da personalidade da pessoa, depende da história de vida da pessoa. Então, a gente não pode empacotar isso, porque a Bíblia não empacota. Uhum. Então, eu não preciso ter nenhuma expectativa, assim, de uma experiência para saber se eu estou convertido ou não, muito mais em relação a eu me reorientar as prioridades da minha vida agora com o foco naquilo que Deus diz que espera que eu faça. E a partir desse relacionamento, essa comunhão que agora eu tenho com o espiritual, com Deus, vai amadurecendo. Né? Essa expectativa que eu tenho que ter no início da caminhada. Isso aí. E aí tu falou também, tu citou uma parte onde tu falou sobre o que a gente faz agora, né? Uma pergunta que alguns recém-convertidos fizeram. Então, o que a pessoa que se converteu recentemente começa a mudar? Tipo assim, qual é a régua, o mais baixo da régua ali, se eu recém me converti, tá, o que eu começo a ajustar na minha vida? Eu começo por onde? Que tipo novos hábitos eu começo a ter? Né? O que eu preciso começar? Antes eu só vivia e trabalhava e cuidava da minha família. Agora, o que eu começo a mudar? O que geralmente tu vê que são os primeiros passos que a pessoa precisa dar para entrar no caminho, assim, numa tocada boa? Tem 3 pecados que a ideia é que ela comece a abandonar. O primeiro pecado é o pecado da idolatria. Então ela pode ser que ela adorava outro deus, outro ser, ou tinha outra prática religiosa, ou tinha alguma superstição, algum amuleto, tomava um passe, lia o horóscopo, fazia alguma coisa de invocar um espírito, uma mesa branca, fazia oração para Maria, para Pedro, para um santo. Ele tem que parar com isso. Né? Então, isso está lá em Atos capítulo 15, abster-se das contaminações com os ídolos. Né? A segunda coisa, a pessoa precisa organizar a vida sexual dela se está desorganizada. Né? Então, a ideia é que ela, se ela está vivendo uma prática de relação sexual fora do casamento, ela precisa organizar isso. Então, às vezes, ela vai precisar casar, né? Ela está ali já juntada com alguém, já convivendo com alguém, união estável, né, a palavra jurídica para isso, e ela vai precisar casar, né, ou ela está ali namorando e transando com o namorado, ela vai precisar parar, né, então essa é a segunda coisa que a pessoa vai precisar organizar. A terceira coisa é não comer sangue. Esse é um mandamento, talvez os mais antigos estranho, mandamentos. Né, que eu quero fazer hoje. Por que Deus se importa? Parece um negócio estranho. Frango a molho pardo, né? Mas ele não deve mais comer carne de animal sufocado e o sangue desse animal. É um mandamento dos mais antigos que aparece na Bíblia, porque esse é um mandamento de respeito e reverência a Deus, na ideia de que eu preciso ampliar a minha consciência de que quem me permite comer, matar um animal e comer, tirar a vida de um animal é Deus. Então, o símbolo de reverência a Deus, de gratidão a Deus, é que eu não como o sangue pertence a Deus. É como se o sangue fosse sagrado para Deus. Ele representa a vida. Representa a vida. Deus é que é o dono daquilo. Exatamente. Então, esses são os 3 pecados que a pessoa tem que abandonar de imediato. As outras coisas, então, ela vai organizando à medida que ela vai avançando o conhecimento bíblico dela, que ela vai entendendo. Os comportamentos que ela precisa ter, aí a gente tem isso lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Né? Então, ela precisa começar a ler a Bíblia, entender a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender, né, as histórias bíblicas. Ela precisa frequentar um culto para poder cultuar a Deus com outras pessoas junto, para poder começar a estimular, ter comunhão, né, que é conviver com outros cristãos. Ela precisa
frequentar um ambiente que traga ensino bíblico para ela, tipo um estudo bíblico, normalmente numa casa, e onde ela vai estreitar relacionamentos com outras pessoas. Ela vai ter se batizado, né? Ou precisa batizar se ela não batizou. Ela vai começar a tomar ceia com frequência, junto com outras pessoas, em memória daquilo que Jesus fez. Ela vai precisar se tornar uma pessoa generosa, né? Começar a contribuir financeiramente, começar a contribuir com os dons e talentos dela e começar a contribuir com o tempo dela, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que ela teve, já que alguém contribuiu para você ser alcançado. Então a ideia é que eu sou grato porque alguém fez isso, alguém dedicou tempo, dinheiro e habilidades, né? Então agora eu também vou fazer isso para poder passar para frente. Então aqui eu tenho 3 pecados para mexer, aqui eu tenho alguns comportamentos para ir adotando para poder ir organizando a minha vida cristã. Ótimo, então não idolatra, transa direitinho, não come sangue e começa a se envolver com a igreja e desenvolver um relacionamento com Deus. Mas falando sobre isso, relacionamento com Deus, é uma das coisas que eu ouço muito no pessoal que está começando a fazer isso, que recém converteu, ou às vezes está convertido até há um bom tempo, mas ainda está patinando nisso, é o pessoal que quer começar a ler a Bíblia, só que é um livro muito grande, e às vezes a dúvida é, qual é o meu ponto de entrada para eu começar a ler? E como que eu crio esse hábito? Eu leio orando, eu leio com um comentário junto para entender, ou eu leio e depois, sei lá, converso com o meu pastor para tirar as dúvidas? Como é que eu começo a abordagem da Bíblia? Qual é que abordagem eu tenho para começar a ler a Bíblia? Eu acho que a leitura bíblica ela serve a 2 propósitos, né? Um é a gente conhecer a história de Deus no mundo e a missão de Deus, para entender o meu propósito pessoal. E o segundo aspecto é eu ler a Bíblia para que Deus fale comigo através da Bíblia. Então, uma leitura de estudo e outra mais pessoal, devocional. Isso, exatamente. Então, na leitura de estudo, o ideal é a pessoa começar a ler em Gênesis, né? Que é o primeiro livro, obviamente, para entender a criação, entender a queda, entender como que as coisas se desenvolveram no início, e ler o segundo livro, Êxodo, até o capítulo 20. Né? Depois ela pula para Mateus, que está no Novo Testamento, né? E começa a ler o livro de Mateus, vai até o livro de Apocalipse, então ela vai conhecer a história de Jesus, que é o cumprimento da profecia para resolver os problemas de Gênesis e Êxodo. Então Jesus ele vem para poder resolver aqueles problemas ali, vai ter um pedaço da história da igreja, para entender como é que a igreja foi formada no início. Depois tem vários ensinamentos para cristãos, de maneira geral, que são nas cartas que a gente tem ali, né? E no final tem um livro chamado Apocalipse, que as pessoas habitualmente têm medo de ler o livro, mas é porque elas não entendem a razão, o propósito dele, né? É um livro fascinante e que vai ajudar a pessoa a entender assim, Deus tem o controle de toda a história e o final já está escrito. Então isso me dá mais confiança de caminhar com Deus, porque eu sei que haja o que houver, ele tem um controle, ele já escreveu o final da história e no final a gente vence, né? As coisas vão dar certo. Agora, para uma leitura devocional, e aí para essa primeira leitura, às vezes um manual bíblico pode ajudar, né? Se tem um pastor que gosta de ler Bíblia, estudar a Bíblia perto dela, então também perguntar para esse pastor, né? Para ela poder tirar as dúvidas dela e etc. Ou outro líder que gosta de ler e estudar a Bíblia. O outro tipo de leitura, que é a leitura que a gente chama então de devocional, que é essa leitura pessoal, né? A ideia é assim, que ela pegue trechos da Bíblia, talvez no livro de Salmos, talvez no livro de Provérbios, também nos Evangelhos, né? Ela pegue trechos curtos da Bíblia, né? Faça ali uma leitura, às vezes poucos versículos, faça uma leitura devagar, prestando atenção naquilo ali, né? Tentando talvez ler até 3 vezes aquela mesma passagem, tentando entender assim, o que é que aquela passagem tem a ver com a vida dela, o que Deus pode estar falando com ela através daquela passagem, aplicando na vida pessoal dela, né? E quando ela fizer essa leitura e ela entender, esse trecho que eu li aqui falou muito comigo a respeito
sei lá, da minha maneira de tratar as pessoas. Então, que depois disso ela faça uma oração a Deus a respeito daquilo que ela entendeu. Deus, me ajuda a tratar melhor as pessoas, tem fulano de tal ali que eu tratei mal, me perdoa, vou lá falar com ele, abençoa o tempo que eu vou falar com ele, né? E que também a pessoa separe um tempo para poder confessar os pecados dela para Deus, né? Pedir perdão, falar, Deus, eu pequei nisso aqui, eu errei nisso aqui, eu fiz aquilo ali que eu não deveria ter feito, me perdoa por isso, né? Me purifica a minha vida, né? E obrigado pelo teu amor e perdão. Então, é o que a pessoa deve fazer ali nos 2 tipos de leitura bíblica para ela. Então, legal. Tem um roteirinho aí para leitura de estudo. E essa leitura mais devocional eu vou linkar aqui na descrição desse vídeo, desse podcast que estou ouvindo, alguns links que a gente já tem ali, uns vídeos explicando um pouquinho melhor como é que faz cada um desses tipos de leitura mais devocional. E a ideia é que eu inclua também um momento, tá falando de confissão de pecados e fazer uma leitura, um momento de oração junto. Isso. E eu queria colocar uma pergunta sobre oração. O que é a oração? Porque assim, muita pessoa que está começando na fé, às vezes se sente estranha nesse momento de oração. Tipo, o que eu estou fazendo? Assim, eu estou falando com uma parede, mas Deus está ouvindo. O que eu estou fazendo? É meu espírito que está conectando com Deus? Eu preciso falar ou é só com a minha mente? O que é uma oração? Como eu faço ela? A oração, ela é uma coisa muito simples, que é falar com Deus o que você está pensando, né? O que você está sentindo, o que você deseja. Então, Deus é uma pessoa, então às vezes é difícil a pessoa fixar isso na mente, né? Mas a gente precisa ter isso em mente. Deus é uma pessoa, ele tem vontades, desejos, ele gosta de algumas coisas, não gosta de outras coisas, ele pensa, ele interage e ele ama, né? Então, assim, não existe prazer maior para alguém que ama outra pessoa quando essa outra pessoa quer estar junto. Então, a oração é esse querer estar junto, que vai ser uma conversa. Então, a ideia é que a pessoa fale com Deus o que está passando na vida, o que está sentindo, o que está precisando, agradecer coisas que ele já fez, né? Elogiar a Deus, a gente chama isso de louvar, né? Então, elogiar a Deus, falar com Deus que ele é maravilhoso, que ele é bom, coisas que a pessoa realmente está sentindo em relação a Deus. Então, é legal quando alguém elogia a gente, né? Então, cara bacana, e fala, eu nutro o relacionamento fazendo isso. Exatamente, a ideia é que a gente faça isso com Deus também na oração, né? E de forma simples, né? Às vezes a gente vê pessoas fazendo aquelas orações rebuscadas. Falando a linguagem Almeida, né? Tradição antiga da Bíblia. As tradições antigas da Bíblia, amantíssimo Deus, soberano Deus, eterno Pai, Pai das luzes, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, José. Uma oração bonita. Aí Deus fica olhando lá assim, ele sabe o nome dos patriarcas bíblicos, né? E na verdade, isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque uma pessoa que está iniciando na fé, ela meio que não sabe toda essa pompa, né? E ela acha às vezes que precisa, que tem que ser assim, né? Que se não for assim a oração não tem força, né? E às vezes no grupo eu peço para alguém orar e aí o pessoal, não, eu não sei orar, eu não pede para mim orar, mas não tem o que saber, é só você falar com Deus aqui. Exatamente. Então é isso que a pessoa precisa entender. Deus, ele não quer linguagem rebuscada, né? Deus, ele é um pai amoroso que quer ter um relacionamento com seus filhos e quer que o filho fale do jeito que ele fala, né? Então um bebezinho chega pro pai e fala nhen, e o pai acha aquilo maravilhoso, né? Igual uma criança de 5 anos, se falar nhen já é retardada, né? Então não é para falar ela vai aprender a falar um pouco mais. A criança que tiver, o adulto com 20 anos que fala com o pai já consegue articular melhor as ideias. Então, a ideia é que à medida que a gente vai avançando na fé, à medida que a gente vai avançando, a gente vai tendo mais assunto para conversar com Deus também, tendo mais coisas para falar com Ele. Mas no início, fala o que precisa, o que quiser, o que sente. É chegar a falar com Ele, né? E agradecer e elogiar, pedir perdão pelos pecados.
Isso é oração. Então, se eu fosse colocar assim, o conteúdo de uma oração normal, seria tipo essa parte relacional de elogiar a Deus, seria confissão de pecados, que seria uma coisa rotineira de se fazer, e seria falar sobre o que eu estou passando, assim, meu dia, o que eu vou enfrentar hoje. Você está passando seu dia e assumir algum compromisso com Ele, né? Deus, eu sei que o Senhor gosta daquela pessoa ali, vou lá falar do Senhor para ela hoje, me abençoa, né? Deus, eu fiz maltratei uma pessoa, vou lá pedir perdão para ela, abençoa que dê certo, né? Então você também assume alguns compromissos com Deus relacionados com a missão de Deus, aquilo que você está entendendo que você deveria fazer a partir da missão de Deus. E quando eu falo sobre o que eu estou passando no meu dia, que eu quero enfrentar, existe assim, Deus se compromete em entrar no meio e se ajudar e ajudar a gente, ou é mais para o meu próprio conforto? Porque eu já falei isso em estudos sobre oração em grupos cultivo, por exemplo, e a pessoa falando assim, cara, mas entre gastar o tempo orando e eu gastar o tempo já entrando no meu dia e resolvendo os problemas que eu tenho que resolver, tipo, eu prefiro entrar direto resolvendo, porque o que Deus vai fazer para ajudar a resolver o que eu tenho que fazer hoje que eu estou estressado? Então, como é que Deus intervém na nossa história através da oração? A gente tem que ter essa expectativa de que Deus vai intervir, ou é mais um negócio para eu me sentir mais tranquilo e para resolver depois? Oração não é meditação, né? Então, às vezes as pessoas usam oração como meditação, às vezes a pessoa vai no psicólogo lá, o psicólogo vê a pessoa está estressado, né? E fala assim, você tem que orar, você para um tempo para orar, porque para orar você vai relaxar, não sei o quê. E oração não é meditação. Você pode fazer meditação, né? Mas não é a mesma coisa. Então, Deus intervém se tem a ver aquilo que você está pedindo. Obviamente, Deus não vai fazer tudo que a gente pede muita bobagem, a gente pede muita coisa fútil, né? Mas muitas coisas que a gente pede a intervenção de Deus. É como se a gente estivesse falando com Deus, Deus, eu fui até aqui, eu não dou conta, eu tenho dificuldade de ir além daqui, eu preciso que o Senhor me ajude, senão eu não vou avançar, não vou conseguir. Né? E em muitos casos Deus intervém, Deus muda o rumo da história, Deus faz as coisas diferentes. Embora a oração não é só para pedir Deus para fazer as coisas, nesse aspecto ele faz. Então Jesus conta uma parábola que a gente chama de a parábola do juiz Inico, né? Que ele dá um exemplo disso, de um juiz lá de uma cidade, que uma mulher ficava enchendo a paciência dele todo dia, né? Julga minha causa, o juiz estava nem aí para ninguém, para nada, parece juiz mesmo, né? E aí... Parece que é Brasil, né? Parece que é Brasil. Assim. E aí, de tanta mulher insistir, o juiz falou assim, vou atender essa mulher aí. Aí Jesus fala assim, se um cara que é do mal faz isso, quando a pessoa insiste, você acha que Deus que é do bem não vai fazer? Né? Então, existem algumas situações que você vai orar uma vez, Deus quer saber assim, você quer isso mesmo? Né? De verdade, ou você pediu na empolgação, vai esquecer amanhã, né? Você ora de novo, Deus quer saber, mas você confia em mim mesmo para isso? Você está pedindo só por pedir, não sei o quê. Você ora de novo, aí Deus intervém. Né? Então existem critérios para uma intervenção de Deus. Perseverança é um deles. E tem mais algum? Por exemplo, tem aquele texto em que vocês não recebem o que pedem porque vocês pedem mal, pedem por motivos egoístas. Tipo, Deus só intervém quando o que eu peço tem a ver com o reino dele. Por exemplo, toca no coração desse amigo que eu estou evangelizando para ele se converter, um exemplo. Ou ele também intervém, sei lá, estou com um problema no trabalho. Deus me ajuda aqui. Ele também intervém nisso? Quais são os outros critérios para uma intervenção de Deus? Também intervém, mas nem sempre. Deus tem critérios, né? Deus é um ser muito, muito lógico, assim, muito objetivo. Mas nem sempre a gente entende com clareza esses critérios. Então, uma coisa que a Bíblia fala é que assim, todas as coisas cooperam, né, para o bem das pessoas que amam a Deus. Então, se aquilo que você está pedindo é uma coisa que vai cooperar para o seu mal, Deus não vai fazer. Vai cooperar para o seu bem, é provável que Deus faça. Né? Às vezes é um luxo. Às vezes Deus atende. Às vezes não. Então, assim, Deus tem o critério dele, mas esses critérios eles não são 100% claros na Bíblia para a gente
tipo, transformar numa fórmula mágica. Se eu disser tais palavras, girar a varinha mágica, vai acontecer. Né? Se eu pedir dessa forma, vai acontecer. Então, o que Jesus ele fala? Tem um momento que Jesus está falando com os discípulos, falando sobre a missão, né? Aí ele fala assim, nós estamos nessa missão de alcançar as pessoas, ganhar o mundo para Deus, né? E aí ele fala, se vocês estiverem vivendo legalzinho, né, comigo aqui, a gente estiver junto, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai dar para vocês. Então, o que é pedir em nome de Jesus? Às vezes as pessoas usam essa expressão em nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica, né? Eu pedi minhas coisas, mas quando eu falei em nome de Jesus, eu empacotei e joguei pro céu. Na bala de prata. Aí vai atender. Na verdade, em nome de Jesus, é tipo assim, você chega lá em casa e eu não tô em casa e você fala lá para Sabrina, lá para minha esposa e fala assim, pega ali para mim a faca do Mateus, né, de fazer o churrasco. Ela vai olhar para você e vai te questionar, não, por que você está querendo isso? Por que você está pedindo isso? Né? Você já falou com o Mateus? Né? Se sua resposta for não, ela não vai te dar, né? Ela vai não. Então você tem que falar com ele tem que dizer se eu posso ou não te entregar isso aqui. Se você chegar lá e ela sabia que eu fui lá na sua casa fazer um churrasco, né? E você chegar lá e falar assim com ela assim, o Mateus me pediu para vir aqui pegar a faca para fazer o churrasco, ela vai te entregar. Por quê? Porque não é você indo lá aleatoriamente me pedir aquilo ali, você está indo lá em nome do Mateus, né? Para poder fazer o que o Mateus está fazendo acontecer, concretizar. Então Jesus ele está no mundo envolvido, mudando a vida das pessoas, ele ainda está em missão na Terra. Então, quando eu chego diante de Deus e falo com Deus, Deus, me ajuda nisso ou naquela situação, não sei o quê, porque essa situação tem a ver com o que Jesus está fazendo. E eu não estou aqui pedindo para mim, eu estou aqui em nome de Jesus te pedindo essas coisas, Deus vai atender todas essas orações. Então, essas vão acontecer, né? Agora, quando você pedir em seu nome, que é porque você quer passar numa prova que, tipo, para Deus tanto faz se você vai passar ou não, né? Quando você quer fazer uma viagem que para Deus tanto faz se você vai fazer. Aí mesmo você fala assim, Deus, me dá um dinheiro para fazer essa viagem em nome de Jesus, eu falo assim, não é em nome de Jesus, é em seu nome. Às vezes Deus dá, né? Às vezes Deus faz coisas legais para nós assim, nos dá um carinho, uma atenção, não sei o que. Às vezes ele não dá, ele não tem compromisso em fazer aquilo ali. E se for mal para você, aí com certeza ele não vai te dar. Então eu oro, persevero na oração e confio que se Deus respondeu era o melhor, se ele não respondeu também era o melhor e era isso, fico tranquilo com isso. E quanto mais alinhado eu estiver com ele, tendência maior de ser positivo. Ser positivo, porque você está fazendo o que ele também está fazendo. Né? E falando daqueles dias assim que tipo... Isso aqui não é um cenário ideal, mas aqueles dias que eu não tô afim de orar. Tem dias que tipo, tá tudo uma porcaria, nem sinto às vezes que Deus tá comigo, tá me ajudando, às vezes eu tô orando alguns dias aqui sobre uma questão, não sei se Deus tá ouvindo ou não, se ele respondeu ou não. Tipo, o que eu faço quando eu não tô afim de orar? Porque às vezes acontece, como é que a gente lida com esse sentimento? A gente é honesto com Deus sobre isso? Deus, hoje eu não tô afim, mas... Enfim, estou aqui falando. Ou a gente tem que mudar a nossa cabeça sobre isso? Como é que tu faz? O que tu diria para essas pessoas? Mudar a cabeça é importante, né? Porque se você não quer orar, sua cabeça está ruim, né? Se está com algum problema, você tem que sair fora desse problema. Mas, enquanto não sai, sim, ser honesto com Deus é importante. A gente vê vários salmos na Bíblia que, tipo, o cara está reclamando, né? E tem um Salmo 13 que ele fala para Deus assim, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Pode reclamar para Deus, ele não fica bravo? Não, ele entende, né? Então assim, Deus nunca esquece de ninguém, Deus nunca esqueceu daquele cara lá do Salmo, Deus nunca, jamais ele esquece nada, mas o cara tá sentindo isso, né? Então ele resolve ser honesto com Deus e perguntar até quando ele vai se esquecer dele, tipo assim, e aí? Né? Então... e outros salmos, tem salmos que o cara xinga às vezes o inimigo dele lá e pede Deus matar o inimigo dele, não sei o que, e obviamente que para nós hoje no nosso contexto a Bíblia fala que a gente tem que abençoar os nossos inimigos, né? Mas o cara naquele momento não queria fazer isso e estava com raiva,
né? E aí ele não finge para Deus uma coisa, ele conta para Deus o que está acontecendo. Né? Então, quando você não está com vontade de orar, não estou mesmo. Então fala para Deus, Deus, não estou com vontade de orar, traz de volta a vontade de orar, me ajuda a querer orar. E às vezes, beleza, é só isso aí que vai ser a sua oração, né? Mas arruma sua cabeça, que sua cabeça está ruim. Já né? uma luzinha vermelha que acendeu no painel. Exatamente. E tem, assim, alguma coisa que é, tipo, é um jeito errado de orar? Tipo assim, não ore assim, ou se for orar, não faça isso. Tem alguma... Sei lá, tem gente que ora Ave Maria, Pai Nosso... É errado essas repetições? Tem outras coisas que seriam erradas? Tem coisas erradas na oração? Jesus fala duas coisas e lá no Antigo Testamento fala mais uma, né, a respeito disso. Então, primeiro, não ora Ave Maria, porque você não pode orar para outro ser que não seja Deus. Né? Não ora para o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Não ora para o Espírito de Oxum, né? Então, orar é só para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus, né? Depois Jesus fala sobre orações que ele chama de vãs repetições. Então, que é aquela oração assim, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, não sei o quê. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, estás no céu, santificado. Se eu orar Pai nosso, estás no céu 15 vezes, aí Deus vai me dar graça. Então, a Bíblia proíbe fazer esse tipo de coisa para você não transformar a oração em uma reza. Né? A oração é uma fala, é uma conversa, e você não fica lá repetindo para ganhar corpo, ganhar força, aquela oração. Né? A outra coisa que Jesus fala é sobre orar para aparecer. Então, estou aqui na reunião de oração, estou aqui com outras pessoas que são crentes, aprendi a fazer uma oração top aqui, aquela oração assim que eu chego e impressiono a galera e eles falam assim, esse cara é crente. Né? Então, isso a Bíblia também proíbe a gente de fazer. Ser honesto. Né? Ser honesto. Se você vai orar em público, você está conduzindo as pessoas em oração, você ora normal, né? E tenta o máximo que é possível orar no seu quarto, sozinho, num ambiente separado, para você não ceder à tentação de eu tenho que falar palavras bonitas, eu tenho que... Exatamente. Mas se não é bom ter essas formulazinhas repetitivas, assim, por que Jesus deu a oração do Pai Nosso um modelinho? Parece ser um modelo. O que Jesus queria com aquilo que eles são, a gente tira daquela formulazinha que ele deu ali do Pai Nosso? Os discípulos, eles pedem para Jesus que os ensinasse a orar naquele momento, porque o que eles sabiam muitas vezes eram orações judaicas decoradas, né? Então o judeu, ele tem assim, para cada coisa que ele vai fazer no dia a dia dele, ele tem uma frase que ele diz para Deus. Ele vai comer, aí ele fala, bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que da terra me dá o pão. Né? Então ele não fala, Deus, obrigado por essa comida que eu vou comer, né? Ele não fala espontaneamente. E aí os discípulos viam que Jesus, ele orava de um jeito muito diferente, como realmente alguém que estava ali conversando, dialogando, não sei o quê. Aí quando eles pedem para Jesus assim, nos ensina a orar, e Jesus então ensina para eles a oração que a gente chama de oração do Pai Nosso, Jesus está mostrando para eles assim, que elementos existem dentro de uma oração, né, para que a oração ela seja fluida. Então ele fala, né, Pai, então para quem você está orando? É importante que você defina, né, quem que você está chamando, né? Então, santificado seja o seu nome, a parte dos elogios que a gente falou, né? Elogia a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Só que não é preciso repetir, santificado seja o seu nome, santificado seja o seu nome. A ideia é que você fale o que é para você. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom, o Senhor é legal, o Senhor te amo, né? Então, venha o seu reino, seja feita sua vontade na terra como no céu. É a parte da oração que você fala para Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor está querendo alcançar o Joãozinho, me ajuda então a alcançar o Joãozinho. Senhor, eu sei que o Senhor está querendo que eu trate melhor a minha mulher, Senhor, me ajuda a tratar melhor a minha mulher. Né? Então, quando eu falo, seja feita a sua vontade, eu estou dizendo coisas que eu sei, porque eu estava lendo a Bíblia, que Deus gostaria que acontecesse, né? E o Espírito Santo falou no meu coração, então eu falo com Deus, faz isso.
né? Faz então a sua vontade em mim, a partir de mim. E aí para cada pessoa vai ser uma coisa, cada fase da vida vai ser uma coisa, cada momento vai ser uma coisa. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Jesus ensina, pede o que você precisa, né? Então às vezes você precisa de pão, às vezes você precisa de roupa, às vezes você precisa de um carro para fazer alguma coisa, às vezes você precisa morar em algum lugar, às vezes você precisa de um aumento no seu salário, às vezes você precisa de umas férias para você descansar um pouco sua cabeça não ficar ruim, você não perder a vontade de orar, né? Então você vai falar com Deus, né? O pão é aquilo que é necessário, né? Perdoe as nossas ofensas como eu tenho perdoado. Então, importante que Deus só perdoa quando a gente perdoa. Então você já está afirmando para Deus, perdoei fulano, perdoei ciclano, me perdoa também. Confissão de pecados. Então é o momento de você falar para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sei que o Senhor não gosta, te desagradei, me perdoa por isso, purifica meu coração, purifica minha mente, purifica minha alma, purifica meu espírito, purifica meu corpo, né? Então, confessa o pecado. Perdoa essas dívidas que eu tenho perdoado os devedores, não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então você pede assim, eu não quero voltar a errar, né? Acabei de te pedir perdão por essas coisas, me ajuda a não errar de novo, porque eu estou arrependido, né? Não é eu estou pedindo perdão para se eu morrer de noite eu não vou para o inferno, mas amanhã eu vou fazer de novo, né? Não, eu quero parar, eu quero organizar minha vida e cessar, porque teu reino, poder e a glória para sempre, amém. De novo você está elogiando, né? Então Jesus ele dá alguns elementos, um esqueleto para você... Reza. Exatamente, não é uma reza, é um esqueleto para você preencher com a sua realidade. Ali dentro, fazer a sua oração de acordo com o que você está vivendo. Ótimo. E aí na questão mais prática da oração, é tipo, o que é uma oração, assim, como é que tu faz, por exemplo? Às vezes está na correria, quanto tempo tem que ser uma oração? Tem alguma dica sobre isso? O que acontece, por exemplo, às vezes as pessoas começam a orar também, e aí começa orando e daqui a pouco lembrou de uma coisa e aí tá viajando e lembra de um outro negócio e quando se pega, tô com a cabeça em outro lugar e volto para a oração. Tipo, como é que na prática eu conduzo esse momento de oração? Assim, que separo o tempo e me mantenho focado ali? Como é que tu faz? Se a pessoa é dispersa nesse nível, né? Hoje todo mundo tem TDAH, né? O pessoal gosta epidemia de TDAH. O pessoal gosta de... eu tenho TDAH. O cara fala até com orgulho isso aí, né, cara? É desgraça ter TDAH. Você tem que não querer ter e se você tiver, faz o tratamento. Você se sente excluído, assim, todo mundo tem, eu não tenho, né? As pessoas gostam de... É igual quando você acorda de manhã assim com a dor nas costas, aí você chega lá no ambiente de trabalho, cara, tô com uma dor nas costas, sempre tem alguém que fala, não, eu também, eu tô mais, né? E inclusive minha cabeça tá doendo. Né? Cara mais raiz. O pessoal gosta de arrogar desgraça até assim, né? Então, assim, pessoa que realmente tem dificuldade de concentração, ela talvez precise criar, tipo, algum momento separado, num local separado, específico, senta com um caderno, e aí se a mente começar a devagar, tipo assim, Deus abençoa o João ele tem um carro azul e eu tava precisando consertar o meu carro, anota, preciso consertar meu carro. A tendência é que quando você faz isso, você para de pensar naquilo, porque seu cérebro, ok, agora ele vai, sabe que está consertando seu carro, volta para sua oração. Então você pode ter um bloco de notas ali, ou celular, para te ajudar no modo avião, para não ficar entrando nas mensagens, e você também querer ficar olhando as mensagens, né? Para te ajudar a fazer esse controle da sua mente, né? Te ajuda muito tá orando por coisas significativas, né? E realmente tá acreditando, está falando com uma pessoa sobre aqueles assuntos, não uma fala ao léu, ao vento ou alguma coisa nesse sentido. Agora, tem pessoas que, sei lá, o cara é casado, ele tá com a mulher dele deitado na cama conversando e às vezes ele começa a conversar e dorme. Acontece, às vezes você vai começar a orar e vai dormir. Deus não vai ficar pistola, porque o cara tava, dormiu no meio da oração, agora vou mandar um raio. Às vezes você tá com aquele amigo lá num retiro, num local assim, né, tendo aquela conversa até 3, 4 horas da manhã, às vezes você deita ali na sua cama, o cara deita na cama dele, você tá batendo um papo ali e alguém dorme, né? Beleza, então isso acontece, só que isso não pode acontecer o tempo todo. Então, escolhe os melhores horários para você orar. Não existe um tempo
para orar, né? A gente tem salmos ali que é uma oração de 5 minutos. E foi a oração do cara, né? Então não existe assim, só quem ora uma hora é especial, não sei o quê. Agora, quanto mais você tiver envolvido com as coisas de Deus e acreditar que Deus participa, mais você vai ter coisas para orar. E aí, consequentemente, você vai ter que separar mais tempo ou tempos ao longo do seu dia, né? Daniel é um exemplo legal porque ele dividia o dia dele em 3 pedaços e orava 3 vezes ao dia, né? Então ele não ficava tipo 1 hora inteira orando, ou 3 horas inteiras orando, não sei quanto tempo ele orava nesses intervalos ali, né? Mas o que quer que seja, ele dividiu, ele fracionou, né? Então você pode fracionar, pode orar um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco à noite, pode orar, ao invés de ficar 1h30 de almoço, faça o almoço 45 minutos, hora 45, né? Então, o importante é ter organizado para você fazer, porque se você for deixar ao natural, né, no orgânico, né, no orgânico ninguém faz nada que presta. E assim, tem essa oração, que é a oração que eu vou ter habitual, que eu abro mais o coração com Deus, mas tem aquelas orações assim que, eu tava aqui no WhatsApp e, sei lá, sogra do meu amigo vai fazer uma operação, ele me pediu ali para orar por ela aqui no grupo. Aí, quão curto é uma oração? Tipo, eu posso olhar assim, tá legal, orei aqui por ela, daí eu oro assim, pai, ela fazer uma oração assim, ele é um cara bacana, abençoe e amém. Tipo, deu 30 segundos. Isso é uma oração. Maravilha. Já é uma oração que valeu. O que você não pode fazer, né? A pessoa falou assim, sogra do amigo meu vai fazer operação, você manda mãozinha. Não é oração, né? Só estou enviando. Assim, tipo uma energia positiva vai para a vida da pessoa. Então, isso não é oração, né? Então, acho que a gente tem que cuidar que a mãozinha, ela seja tipo... Orei aqui. Né? Eu não gosto de colocar, quando as pessoas pedem oração por qualquer circunstância, eu não gosto de colocar vou orar. Porque pode ser que essa pessoa que está assistindo seja diferente de mim, muito provavelmente não vou lembrar disso depois, né? Eu vou entrar na minha rotina, eu vou me envolver com outras coisas e dificilmente eu vou me lembrar, inclusive porque assim, eu sendo pastor, né? As pessoas pedem oração para mim o dia inteiro sobre muita coisa, né? Então o que normalmente eu faço? Se a pessoa pede oração para mim, eu oro na hora. Né? Então, eu abri lá o WhatsApp e a pessoa colocou, a sogra vai fazer a cirurgia, né? Então, na hora, eu falo, Deus, abençoa a sogra do fulano de tal, fazer a cirurgia, ajuda, o senhor pode curar, o senhor pode ajudar o médico, mas ajuda, né? Não deixe a pessoa sozinha, se ela precisar aceitar o Senhor, que o Senhor ajude ela a te aceitar, em nome de Jesus. Dá 10 segundos, 15 segundos, e aí eu escrevo para a pessoa, orei, né? Então, não vou orar. Orei, sempre pedi oração, orei. Que é o que eu faço pessoalmente também. Às vezes a pessoa, tipo no final de culto, em algum momento, chega perto de mim, eu tô com problema, não sei o que, ora por mim. Né? Normalmente eu chamo a pessoa na hora e falo, então eu vou orar agora. Porque possivelmente eu vou esquecer, eu não quero correr o risco de esquecer daquele pedido, né? Porque eu tenho, assim, aquelas orações que eu faço pelas pessoas, as pessoas da igreja, não sei o que, eu sei que estão passando por problemas, normalmente são os problemas crônicos, né? Não, às vezes, um problema pontual que surgiu e vai acabar. Aí esse eu oro rapidinho. Então, acho que muitos desses vou orar ficam no limbo, assim, pra sempre. O cara não ora na hora. Mas e aí, esse negócio de pedidos de oração por um negócio? Existe um poder extra, assim, quando a oração é comunitária, quando mais de uma pessoa, uma igreja inteira está envolvida em mesmo pedido com Deus? Deus vê isso de uma forma diferente? Tem algum embasamento bíblico para pensar dessa forma? Deus vê de forma diferente. A oração coletiva, ela tem um impacto maior. Jesus, ele tem um momento que ele fala para os discípulos assim, quando 2 ou 3 de vocês concordarem sobre uma mesma coisa, eu estou junto. Eu vou participar desse negócio aí também. Né? Então, o que ele está falando? Ele está estimulando a unidade. Né? Então, oração também é uma coisa que se faz em comunhão com a igreja, com outras pessoas. Então, Deus ele vai olhar ali, poxa, uma igreja inteira está orando por isso aqui. É muita gente envolvida com isso aqui, filhos amados dele que estão focados naquela situação. É mais fácil, é mais provável, né? A gente
convencer Deus, usar essa palavra que os calvinistas odeiam, né? Mas a gente trazer Deus para o negócio, né? Do que a gente orar sozinho, né? Só uma oração por conta própria. Então, a gente vê isso acontecendo e a gente também sabe que orações de algumas pessoas que estão vivendo uma vida mais séria com Deus também são mais ouvidas, né, do que oração de gente que está tocando a vida de qualquer jeito, lembrou e fez uma oração aleatória. Então, Tiago fala sobre isso. Muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Né? E aí ele dá exemplo lá do Elias, que orou, e a gente vê na Bíblia situações de Abraão, por exemplo. Deus ia destruir uma cidade inteira. Abraão falando assim, se tiver tantas pessoas lá, Deus falou, beleza, se tiver tantas pessoas eu não destruo. Né? Então Deus condicionando a ação dele a um pedido que está sendo feito, e se ele insistisse e falasse, tiver um justo, provavelmente Sodoma estava lá até hoje. Então é essa situação que a gente percebe pela Bíblia que acontece. Ótimo. A gente já está chegando no final do nosso tempo aqui, até porque, quem não sabe aqui, é 11h40 da noite. Hein? O Matheus já está aqui o dia inteiro. No nosso fuso horário. No nosso fuso horário. Você quer acertar horas que é isso aí, aí, você mas tá? a gente está na finaleira do dia já. Mas para a gente conseguir terminar... Aqui no Semib-Land. Isso, Semib-Land. Então, para a gente poder terminar e fechar o tópico, a gente falou muito agora dessa questão de eu com Deus, oração, leitura da Bíblia, mas tem um aspecto de eu me envolver com a igreja, que às vezes é uma coisa negligenciada. Às vezes tem gente que, eu estou aqui fazendo as minhas orações, não estou pecando nada muito grave, está de bom já. Assista aqui uma pregação online e tal. Qual o papel da igreja e do meu envolvimento na igreja com meus dons e tal, para que eu consiga desenvolver a vida cristã? Para que tem a igreja? Por que a gente se reúne domingo? Tem música, tem culto, tem pregação, e como que eu começo a me envolver com isso, descobrir daí onde que eu me encaixo? Eu vou dar uma resposta curta, porque eu acho que vale um podcast sobre esse assunto. Claro, tem uma ideia para uma sequência. Tem bastante coisa que a gente poderia trabalhar, mas assim, de maneira bem curta, bem resumida, porque Deus mandou. Isso é uma ordem. Quando a Bíblia fala sobre Deus tratar com as pessoas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus sempre trata com a coletividade. Deus não tratava com o Pérez Uzá. Deus tratava com o povo de Israel. E aí, quando o Pérez Uzá estava no povo de Israel, coisas aconteciam, deixavam de acontecer, avançavam, deixavam de avançar, porque era o povo que estava fazendo. Então, quando a gente tem os personagens do Antigo Testamento aparecendo numa situação ou na outra, eles estão fazendo coisas no povo, dentro da congregação. Né? No Novo Testamento, Deus trata com a igreja. Então, Deus não trata com o Mateus e com o Rumenick. Deus trata com a igreja. Deus vai salvar a igreja. Jesus, quando voltar, ele vai estar com a igreja. Né? Então, se o Mateus e o Rumenick fazem parte desse negócio, o Mateus e o Rumenick vão. Então, quando falar assim, o Mateus fez isso, ele fez isso com a igreja. Aí sim eu posso falar nomes de pessoas. Então, estar inserido na igreja, além de ser um mandamento, é o que vai me acelerar processos de proximidade com Deus, de melhoria pessoal, de desenvolvimento de questões, de defeitos, de problemas que eu tenho. E quando a gente estiver vivendo na eternidade, né, no céu, na nova terra, em tudo que vai existir para frente, sempre é coletividade. Todas as visões escatológicas, todas as visões de futuro que a gente tem na Bíblia é gente, é povo, é tribo, liga, nação, tudo junto. Então, isso que a gente está vivendo aqui é uma antecipação daquilo que a gente vai viver lá. Então, eu não gosto de pessoas. Você não vai para o céu, porque lá está cheio de gente. E essa é uma das coisas que e não é um hipérbole, é de verdade, porque isso é uma das coisas que a gente vê na Bíblia, assim, por exemplo, quando Deus fala assim, eu só vou perdoar você se você perdoar as pessoas, é porque quando você morre, você não vira santo. Você morre e você é exatamente essa pessoa que você é aqui, só que fora desse corpo aqui.
né? Então, se você estava com ódio de alguém e você morre, e você vai para o céu, e daqui a um tempo essa pessoa morre e essa pessoa vai para o céu, a hora que você bater o olho nela, você vai ter raiva dela. Porque você morreu com ódio dela, não mudou nada. Porque você não perdoou a pessoa. Né? Então, por isso que Deus fala assim, se você não perdoar, eu não vou te perdoar, porque senão você vai trazer essas nhacas para cá. Você vai começar a implicar com gente aqui em cima também, você vai começar a ver o cara que não faz do jeito que você quer, o cara que mexeu o pote de lugar, o cara que sujou o pé na grama e pisou na sua casa lá e vai ficar implicando. E Deus não quer gente implicante no céu, gente que fica de picuinha com pessoa no céu. Né? Então, estar envolvido na igreja também é uma preparação para a eternidade. Né? Eu vou tolerar viver eternamente com um bando de gente? Eu começo a treinar aqui, eu começo a viver aqui. Né? E eu só consigo cumprir a missão de Deus na Terra na coletividade. E é uma das razões que a gente é salvo e continua vivendo aqui na Terra é porque tem uma missão para cumprir. Eu não consigo fazer isso sozinho. Né? Então, resumido, né? É isso, mas eu acho que dá pra gente trabalhar bastante essa questão. Bom, já temos aqui o tema para a sequência desse podcast aqui. Só de ouvir tu falando já me veio diversas perguntas, teria muito pano na manga aí para explorar. Semana que vem a gente já marca aí, ou a outra, quando a gente gravar de novo, vamos continuar esse tópico. Show. Mas eu acho que por hoje foi um papo muito bom, assim, bem útil para o pessoal aí que tá com dúvidas, quer explicar para alguém ou quer saber mais sobre os primeiros passos na fé. Né, eu te agradeço aí, Matheus. Valeu, cara. Tamo Tá junto. aqui quase de meia-noite aqui conversando com a gente. E é isso aí. Valeu. Valeu, gente. Deus pessoal. abençoe sua vida cristã. Até a próxima. Ficou um conteúdo bacana. Eu achei, né? Ficou bem legal. Tirou várias dúvidas que eu acho que até quem vê não sabe responder. Eu acho.